Oi gente, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo do nosso quadro de política e hoje eu vou falar com vocês um pouco mais sobre o Estado laico. Eu mencionei sobre o Estado laico no vídeo anterior, o vídeo passado, em que eu falei sobre democracia, que o Estado laico é um dos princípios da democracia, então eu achei bastante interessante a gente abordar e explanar um pouco mais sobre o Estado laico. Então é o que a gente vai falar hoje, sobre a origem do Estado laico, os tipos de Estado que existem e os princípios do Estado laico, tá? Então, antes da gente começar, não esquece de você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, de deixar um comentário aqui dizendo quais são os próximos vídeos de política que você quer ver, quais os assuntos que você se interessa sobre política que você gostaria que eu comentasse, de ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação de novos vídeos e também de curtir o vídeo e também compartilha com algum amigo seu que você acha que gostaria de aprender mais sobre política em geral e também sobre o Estado laico, tá? Então, vamos começar! Bom, então antes da gente entrar especificamente nas características e princípios do Estado laico, também na delimitação do que vem a significar o Estado laico, é muito importante a gente voltar lá na origem desse termo, voltar no nascimento desse termo. Então, antigamente existiam as monarquias, em que havia um rei que comandava sobre toda uma população, sobre todo um país, sobre todo um reinado. E a monarquia andava de mãos dadas com a igreja. E por que isso? Porque os reis justificavam o seu poder e o seu reinado, dizendo que eles eram escolhidos de Deus, os selecionados, os eleitos de Deus, para serem os reis e comandarem toda aquela população. Então, era necessário que a monarquia sim andasse com a igreja para poder justificar o poder daquela pessoa, daquele rei e de toda aquela família real. Porque na monarquia o poder é hereditário, então o poder passa de pai para filho. Então era necessário que houvesse essa ligação da monarquia, do poder monárquico, com a igreja para justificar esse poder e para fazer com que a população obedecesse às leis e às regras daquele rei e também fossem súditos daquele rei, que eles fossem obedientes àquele rei, que dessem a honra devida àquele rei. Então, por isso que era extremamente necessário a união da igreja com a monarquia durante o período monárquico, Então, é possível perceber que as leis daquele momento, desse poder monárquico, elas eram diretamente influenciadas pela igreja. Então, qualquer pessoa que não seguisse o padrão de vida que era considerado como correto, como justo, como aceitável pela igreja, ou uma pessoa que tinha atitudes contrárias ao que era dito que era correto, ou uma pessoa que vivia de maneira diferente ao que era dito que era o correto pela igreja, essa pessoa era marginalizada. E todas as leis, elas eram voltadas para um único grupo de pessoas que eram os daquela religião, que no caso ali a maioria do poder monárquico era guiada pela Igreja Católica. Então quem não seguia aquele padrão de vida do aceitável pela Igreja Católica era marginalizado. Com isso começou a se surgir várias guerras e conflitos de cunho religioso, em que aquele povo e a igreja e o Estado que era orientado pela igreja, por uma religião em específico, começava a brigar e a guerrear e a ter conflitos com outras pessoas que não eram orientadas por aquela mesma opinião religiosa. Então começou a surgir muitos conflitos e guerras nesse sentido de cunho religioso. Aqui, por exemplo, só como um exemplo bem breve, a gente pode citar aqui as cruzadas, tá? Mas existem diversas outras guerras e diversos outros conflitos de cunho religioso. Então começou-se a perceber que era preciso sim separar o Estado e o poder da religião da igreja. Por quê? Porque não era possível representar a todos, Então a gente pode dizer que o Estado laico surge quando acontece a Revolução Francesa,
que é aquela revolução que tem a frase icônica, né, de igualdade, liberdade e fraternidade. É nesse momento que surge o Estado laico. E também quando acabam as monarquias e se instaura o republicanismo, né? O Estado republicano. E assim, é muito importante a gente mencionar que o Estado laico não é a ausência de religião. O Estado laico não é contra a religião. Muito pelo contrário. O Estado laico, ele vai permitir que todos os cidadãos eles exerçam atividades religiosas, participem de cultos religiosos, independente da religião. Então ele não é um Estado ateu que vai dizer, olha, a gente é contra a religião, ninguém pode ter religião. Não é nada disso. O Estado laico garante constitucionalmente que todos os cidadãos podem participar de cultos religiosos e ter a sua própria religião de maneira livre, sem serem perseguidos, sem serem condenados ou marginalizados por isso. O que o Estado laico diz é que a Constituição daquele país, daquele estado, as leis daquele país ou daquele estado não são guiadas por nenhuma religião. E por que isso? Porque o Estado laico, ele é um dos princípios da democracia. Lembra que a gente falou lá no vídeo passado? E a democracia diz o quê? Vocês lembram? A democracia diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei, todos os cidadãos têm direitos e deveres iguais, e tem que buscar a vontade da maioria, né? É o poder do povo, né? Então, como é possível eu buscar a necessidade, buscar atender a necessidade da maioria, buscar representar a maioria, se as minhas leis e as minhas normas são guiadas por uma religião, sendo que a gente vive num mundo e num país, e, né, nesse universo todo aí que tem tantas religiões, né? Tem tantas orientações religiosas. Não é possível, porque se a minha lei for orientada por uma religião, eu não estou representando as pessoas das outras religiões, entende? Então, por isso que é necessário existir o Estado laico, né? E hoje a grande maioria dos países são laicos para poder realmente exercer a democracia, porque, como eu falei no vídeo passado, se um país se diz democrático, mas ele não tem um Estado laico, ele não é democrático, beleza? Então, é muito importante a gente fazer essa diferença que o Estado laico não é um Estado ateu, ele não é contra a religião. Na verdade, ele vai proteger as pessoas, né, dizendo constitucionalmente que as pessoas podem ter todas as religiões e participar de todos os tipos de cultos religiosos sem qualquer tipo de represália. Então agora a gente vai separar 3 tipos de Estado, fora o Estado laico que a gente já comentou agora, né? Então existe o Estado confessional, o Estado teocrático e o Estado ateu. O Estado confessional adota uma religião tida como oficial daquela nação, daquele país, mas ainda quem toma as decisões naquele estado são as pessoas que participam, né, do governo. A religião, por mais que tenha uma religião oficial, a religião não interfere na tomada de decisão desse governo. Mas só o fato de já ter uma religião dita, né, estabelecida como oficial daquela nação, é possível sim que já haja algum tipo de viés naquela tomada de decisão, naquelas leis. Mas ainda, como eu disse, as leis não são orientadas, não são guiadas por essa religião oficial dessa nação. Já o Estado teocrático, ele tem também uma religião tida como oficial, né? uma religião estabelecida como oficial, e as leis são orientadas por essa religião, por este cunho religioso. Diferente do que acontece no Estado confessional, no Estado teocrático, as leis são sim guiadas pelo cunho religioso adotado como oficial por aquela nação. E aqui a gente pode citar, por exemplo, como os Estados islâmicos, né, que eles são guiados pelo Alcorão, e também o Vaticano, que é guiado, né, as leis daquele povo, elas são todas baseadas em cima da religião católica e os estados islâmicos em cima do Alcorão. Então, existe essa diferença entre o Estado confessional e o Estado teocrático. Agora, o Estado ateu,
ele vai contra mesmo todo tipo de religião. Então, o governo, o Estado ateu, ele vai ir contra, inclusive, os cultos religiosos, né? De qualquer religião que seja. Então, o Estado, ele não acredita em religião e ele vai contra, ele vai privar o seu povo de ter algum tipo de orientação religiosa, beleza? E aí você pode me perguntar, Karine, nós, o Brasil, somos um Estado laico? Sim, nós somos um Estado laico, inclusive está na nossa Constituição, bem aqui ó, no Decreto 119A, de 7 de janeiro de 1890, em que diz que o nosso Estado, né, o Brasil, ele se separa da Igreja Católica Romana. Então, as nossas leis, as nossas normas, diretrizes e toda a Constituição, elas não são baseadas em nenhuma religião, inclusive na da Igreja Católica Romana, que era que orientava lá as monarquias. Por isso que está bem frisado esse negócio da Igreja Católica Romana. Mas isso também a gente pode abranger para nenhuma religião, tá? Inclusive é muito importante eu frisar para vocês que fere o princípio do Estado laico haver em espaços estatais, espaços governamentais, símbolos religiosos, né? Sejam símbolos artísticos como pinturas ou esculturas. Se houver esse tipo de simbolismo religioso, seja qual for essa religião, né, dentro de espaços governamentais ou estatais, o Estado laico, o princípio do Estado laico é ferido. E também haver bancadas religiosas dentro do governo, né, dentro dos partidos políticos ou mesmo do governo, também fere o princípio do Estado laico. Então, não pode nem influenciar nenhuma religião, orientação religiosa, pode influenciar nas leis e nas tomadas de decisão de um governo, como também não pode haver nenhum simbolismo religioso e nem bancadas religiosas dentro do governo ou de partidos políticos, beleza? Então, só para a gente finalizar, é muito importante a gente ter sempre em mente, não se esquecer, que o Estado laico não é o Estado ateu. O Estado laico não persegue, não quer eliminar, acabar com as religiões. Muito pelo contrário, o Estado laico vem para garantir o direito fundamental de todo ser humano de liberdade, da pessoa poder escolher qual orientação religiosa ela quer ter, qual culto religioso ela quer participar e não sofrer nenhuma represália por isso, né? A pessoa não ser perseguida ou a pessoa não ser marginalizada, não sofrer nenhuma penalidade pelo Estado por conta de qual orientação religiosa ela escolheu. E, inclusive, o Estado laico também protege a falta de orientação religiosa, né? Se alguém ali não quer ter nenhuma orientação religiosa, essa pessoa também está constitucionalmente protegida, não tem problema nenhum. E o Estado também não pode basear as suas leis, as suas normas, regras, Constituição em cima de nenhuma religião, para que esse Estado não beneficie um grupo e prejudique outro, ou represente um grupo e não represente outro, porque aí fere o princípio da democracia, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente. Se não há Estado laico, não há democracia. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o seu gostei, compartilha com alguém que você acha que gostaria muito de aprender sobre o tema. Segue, se inscreve aí, né, no canal e ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação. E me segue lá nas redes sociais tudo também, que eu sempre tô por lá conversando com vocês. Deixa aí no comentário quais próximos temas de política vocês gostariam de ver e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!